Vamos abrir em Ageu 2:8. Ageu 2:8. Ageu 2:8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Tudo é dele. Quando falamos da área financeira, muitas das vezes a nossa maneira de pensar em relação a finanças está errada. O que temos na nossa mão, que é só nosso, e o que a nossa vida deseja, e o que nós queremos ter, é que é o alvo, o nosso alvo principal. Mas o nosso alvo principal tem de ser Deus. O que Ele quer fazer, o que Ele deseja fazer, o que Ele nos mostra para fazer. Não é por acaso o exemplo que Ele diz, tudo o que o homem semear, isso vai colher. Não é por acaso esta palavra. Porque se você for e um agricultor tiver um terreno e nele semear, e se for um terreno grande, e se ele semear o terreno todo grande, garantidamente que ele também vai ter uma colheita maior. Como é que está o seu coração? É os seus objetivos, é o que você quer, é o que você deseja, é o que Deus quer. Como é que está o seu coração? Porque o seu coração é que é o terreno onde você vai semear, quando semeia, quando abençoa a igreja, quando abençoa o ministério, é o seu coração. Eh, quando Deus, quando a palavra de Deus diz que Deus nos concede o que deseja o nosso coração, não é mentira, é verdade que Deus quer fazer isso. Mas o seu coração está nele, está em Deus, ou está nas coisas que você pode ter. Se o teu coração está em quem? E em que? Muitos só têm recebido quando deixam estar no seu coração aquilo que mais desejam. E o que você mais deve desejar é a comunhão com Deus, é estar com Deus, é o seu relacionamento com Deus. Porque tudo o resto será acrescentado. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Aquele que é dirigido por Deus vai fazer grandes coisas. Deus lhe mostrará onde você deve semear. Mostrará o que fazer. E então, aí sim, vai começar a abençoar ricamente. Então, o que vamos fazer agora? Vamos semear em nome de Jesus. Vai passar aí, vai passar aí em rodapé um número de telefone onde podem fazer transferência por eBay ou através de PayPal para semear no nosso ministério. Para que ele possa prosperar, continuar e chegar a mais gente. Também lhe peço também para dar o seu like no vídeo, partilhar este vídeo para que possa chegar a mais gente ainda. Pai, nós oramos por estas finanças e te agradecemos. Te agradecemos por cada pessoa que semeou, por cada pessoa que vai semear. Te agradecemos porque vai prosperidade chegar
à sua casa, no nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Podemos sentar, se faz favor. O título da mensagem é O Criador e vamos abrir em Gênesis 1:1. Gênesis 1. E nós conhecemos o nosso Deus como Pai. E glória a Deus que o conhece assim. Se você se dirige para Ele como Senhor, Pai, como Pai, realmente você tem um novo relacionamento com Deus. Entenda que Deus corrige a toda a gente que ama. Você está-me a ouvir? Deus corrige a toda a gente que ama. Porque Deus, como um bom Pai, quer-o junto a Ele. E se nós temos que corrigir os nossos filhos para andar no caminho certo, para fazerem o que é certo, para lhes mostrar o que é que estão a fazer de errado e possam andar no caminho, também o nosso Pai faz o mesmo para nós andarmos no caminho. Apesar de você o ver como Pai, você tem que perceber o tamanho que Deus tem. Muitas das vezes, por nós, é esquecido a grandiosidade de Deus, a capacidade de Deus. E eu quero que nós vamos ler aqui agora Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Glória a Deus. Deus criou os céus e a terra. Quando nós falamos disso e nós dizemos, pois, Deus criou o planeta, pronto, Deus criou tudo que nem lá, criou tudo. Eu quero-vos começar por dizer que atualmente estamos no ano 2024. Atualmente no planeta Terra existem 8 bilhões de pessoas. Mais ou menos 8 bilhões de pessoas. E você, por cada pessoa, Deus quer ter um relacionamento pessoal. Tem de ser um grande Deus. Ele criou os céus e a terra. A distância do Polo Norte até ao Polo Sul são perto de 20.000 quilómetros. O eixo imaginário que o homem, que Deus permitiu e deu ideia ao homem para criar o eixo que é como se chama, um Equador, não é? Tem um perímetro de toda a Terra de 40.000 quilómetros. A distância que nós temos do Sol é de 150 milhões de quilómetros. O tamanho do universo observável é aquilo que consegue observar, são de 40 bilhões de anos-luz. Um ano-luz tem 9 bilhões de quilómetros. Eu que eu vos falei para você ver o tamanho que Deus tem, a grandiosidade, o poder que Ele tem. E às vezes nós esquecemos de coisas mais pequenas, de que é que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. Às vezes pomos em causa o que Ele pode ou não pode fazer em nós. Será que Ele nos pode curar? Mas por que é que não poderia poder curar? Qual é o impedimento dele poder operar nas nossas vidas?
Sabe que o grande impedimento que ele tem, muitas das vezes nas nossas vidas, somos nós próprios. A nossa maneira de pensar é errada, pensando que ele não vai fazer por causa disto, por causa daquilo. Ouça, ele fez tudo. Eu- Ele fez tudo, 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 tudo por nós. Deus Pai fez um plano para que Jesus viesse à Terra, morresse e que a maldição que estava destinada da lei caísse sobre Jesus, para que nós pudéssemos todos ser libertos. À medida que nós reconheçamos o nosso erro, possamos pedir a Deus perdão e Deus nos perdoa. E estamos de novo em comunhão com Deus. Infelizmente todos nós erramos, todos nós. Não há um justo nenhum sequer. Se alguém diz que não tem pecado, a verdade não está nele. Então entenda uma coisa. Deus percebeu isso no ser humano e permitiu que Jesus viesse, morresse por nós. E agora que a nossa comunhão com Deus está restabelecida, tem que ser alterada a nossa maneira de pensar. O diabo tenta de todas as formas nos agarrar, apontar o dedo, culpar, para que nós próprios não possamos receber a bênção de Deus. Ah, mas eu fiz isto errado e fiz isto errado. E você pediu perdão a Deus? Pedi perdão a Deus. Então, Deus esqueceu. Apagou por completo. Eu tenho exemplos disso na minha vida. Uma vez eu fiz algo de errado, eu estava a orar, Deus me fez lembrar aquilo e eu disse perdão, Pai, pelo que eu fiz. E eu continuei a orar e eu lembrei-me outra vez e eu disse perdão, Pai, pelo que eu fiz. E ele imediatamente disse: de quê? Eu: de quê? Mas tu não sabes. Como não sabes? Ainda há pouco eu pedi perdão e eu estou-te a pedir perdão, tu sabes o que é. Ele disse: não, eu apaguei os teus pecados, não me lembro mais. Quando você pede perdão por algum erro seu, Deus apaga. Claro, eu não estou a falar de você pedir perdão. Tem que haver uma sinceridade no que você faz. Quando você pede perdão, você tem que ser sincero. Você tem que ser sincero que não gostou do que fez para com Deus, do erro que fez para com Deus. Então você tem que deixar isso. Mas às vezes você não consegue, mas Deus também sabe disso. Mas você tem que pedir a Deus que o ajude a tirar isso da sua vida. E Ele ajuda. Mas entenda que no seu relacionamento com Deus, Ele já fez tudo. E agora cabe a nós buscá-lo cada vez mais e entendê-lo para retirar de nós, da nossa mente, da nossa alma, o que não presta. Conceitos errados, formas erradas de ver. Porquê que Deus... Ouça, se você agarrar no Novo Testamento e começar a ler, a partir de Mateus, começar a ler o Novo Testamento, você vai ver que Jesus curou, 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 curou e libertou pessoas. Não parou de fazer isso. Por que ele não faria agora o mesmo? Qual é a diferença? Se os próprios discípulos de Jesus, logo a seguir, começaram a fazer curas e libertaram pessoas. Qual é a diferença? Não está escrito que Deus é ontem, hoje e eternamente. Eu estou a falar
da área de saúde como poderia estar a falar de uma área financeira. Você tem um trabalho, Deus o vai abençoar no seu trabalho. Você vai prosperar no seu trabalho. E você vai trabalhar com, mas eu não estou a receber o devido do meu trabalho. E se você vai continuar a falar assim, você nunca vai receber. O que você tem que fazer é continuar a dizer, Pai, obrigado, porque estás-me a fazer prosperar no sítio onde eu estou. E Ele vai fazer prosperar. E você vai trabalhar com afinco, vai trabalhar com perseverança, vai trabalhar com força. Porque Deus é que o vai fazer prosperar. Cada vez que me dizem, quem manda aqui sou eu, ou eu é que mando, ou qualquer coisa, eu fico sempre assim a pensar, será que ele conhece Deus? Será que cada um de nós conhece realmente Deus? E sabe o poder que ele tem para poder operar? Sabe que há coisas que nós não estamos a receber porque nós próprios estamos a ser entraves para que isso possa vir até nós? Nós estamos a ser impedimentos, estamos a ser barreiras para a cura, para a bênção financeira, para o casamento. Você depara-se sobre uma coisa que é impossível de resolver, impossível para si, e se esquece que para o nosso Deus nada é impossível. Ele é o Criador. Ouça, é impressionante. Veja aqui o versículo 2. Gênesis 1, nós lemos Gênesis 1, vou voltar a ler. No princípio criou Deus os céus e a terra. E agora veja, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia. É exatamente como nós nos sentimos às vezes em algumas áreas da nossa vida. Sem forma e vazia. Versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. O Criador começou a criar. Não pode Ele criar na sua vida da mesma forma? Onde não havia, não pode Ele criar para haver? Quem vai impedir? O diabo? É impossível. O diabo não consegue impedir nada de Deus. Quem pode impedir alguma coisa de Deus na sua e na minha vida somos nós próprios. Somos nós próprios. Ouça o que eu estou a dizer. Deus quer curá-lo. Deus quer libertá-lo. Deus quer abençoá-lo. Você crê que é possível? Eu espero que aquele que me está a ouvir diga amém. Amém quer dizer assim seja. Porque Deus quer mudar completamente a sua vida. Para que você não olhe para as circunstâncias e para que olhe para as circunstâncias e que elas sejam maiores, porque elas não são maiores do que o seu Deus. Você veja o tamanho que Deus criou, o que Deus criou. O planeta, o universo, Ele criou tudo. Não é Ele capaz de resolver coisas mais pequenas? De corrigir coisas mais pequenas? E você pode dizer, mas num casamento que não esteja as coisas a correr bem, num relacionamento, numa família.
Não pode ele fazer isso. Eu vi um testemunho que me tocou muito. É um testemunho muito grande, mas eu vou tentar abreviá-lo o máximo possível e vou-lhe contar. A um pastor veio no final de uma reunião, veio uma rapariga ter com ele e a rapariga estava drogada e bêbada e chegou ao pé dele e disse: tudo o que você diz é mentira, Deus não é amor. E ele virou-se e disse: mas porquê que você diz isso? E ela começou a contar. Quando eu tinha 3 anos de idade, os meus pais morreram. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu depois fiquei com a minha avó. E a minha avó me tratou com muito amor. E aos 12 anos de idade, minha avó morreu. Alguém ficou ou tratou comigo porque queria ficar com a casa da minha avó e então ficou e começou a tratar de mim. Porque o que ela queria era a casa mesmo. E aos 12 anos de idade, o marido dessa mulher violou-me. Isto estava a rapariga a contar. Quando nós ouvimos algo assim, é muito complicado. Então, o que é que aconteceu a ela? Ela fugiu dessa casa, fugiu. Foi viver na rua, foi violada várias vezes na rua, até começou a vender o corpo. E desde então, até aquela altura em que ela foi falar com este pastor, ela se drogava e bebia para tentar apagar isto tudo. O pastor disse, e muito bem, eu disse: o que é que eu poderia dizer? Que justificação poderia dizer? O que é que eu poderia falar? E ele agarrou e orou. Pediu para ver se podia orar por ela e ela permitiu e orou por ela. E foi-se embora. Passado 15 anos, mais ou menos, este pastor estava a fazer uma convenção muito grande num estádio e cada dia do estádio custava 50 milhões de dólares. E era 4 dias, 200 milhões. E um pastor pediu para ver se ele recebia um casal que tinha estado a ajudar e eu tinha ajudado bastante a que ele pudesse fazer essa convenção. E ele: está certo, tudo bem, eu recebo. E então viu entrar um casal bem vestido, com uma criança de 6 anos para aí. E a senhora desse casal vira-se para ele e disse assim: não me reconhece? Ele disse: não, não reconheço. E ela disse: pois realmente é difícil me reconhecer. Eu fui aquela pessoa que no final de uma reunião fui ter consigo dizer que tudo o que você tinha pregado era mentira. Que Deus não é amor. Mas quando você orou e quando se foi embora, um ancião dessa igreja veio ao pé de mim e me abraçou. Me abraçou de tal forma que me tocou internamente.
Eu comecei a vir a essas reuniões, nessa igreja, todas as semanas. Algumas das vezes vinha completamente bêbada e completamente drogada. Mas as pessoas nessa igreja me recebiam sempre com muito amor, me abraçavam, me acolhiam. Às vezes havia comida no final do coisa e eles convidavam e diziam para eu ficar, para ficar com eles, para comer com eles. E aquilo foi tocando muito o meu coração. Até desci às águas do batismo. Depois disso, um jovem advogado veio para aquela igreja e começou a cantar, porque eu comecei a cantar no coral da igreja e ele também começou. Passado uns tempos ele convidou-me, se não se importava, de ir jantar com ele. E ela disse que sim, e foram jantar e tudo bem. E chega uma altura, ele diz: eu não convidei só para jantar. Eu tenho mais algo para lhe pedir. Eu não quero só que você seja minha namorada, eu quero que você seja minha mulher. E ela abriu muitos olhos para ele e disse: mas você não sabe tudo. Você não, nem me conhece como deve ser. Você não sabe tudo. E ela começou a contar. À medida que ela contava as coisas, os olhos daquele jovem, aquele advogado, começaram a encher de lágrimas. E à medida que contava as coisas, ele mais chorava. Quando ela acabou de contar, ele olhou para ela e disse assim: você não está a falar da pessoa que eu tenho agora à minha frente. Ele disse: estou, contei, é verdade, isto era a minha vida. E ele disse: não, eu quero casar com aquela pessoa que saiu das águas, não aquela que entrou. Porque a vida daquela pessoa passada ficou nas águas do batismo. E agora a nova pessoa que saiu das águas é com essa que eu quero casar. E aquela mulher olhou para o pastor e disse: este é o meu marido, o tal advogado, que depois me permitiu que eu conseguisse fazer os estudos e fiz os estudos e agora também eu sou advogada. E temos esta filha. Que nós soubemos que você ia fazer esta convenção, os dois propusemos imediatamente para cobrir grande parte das despesas. Agora não somos só os dois advogados, temos um escritório com vários advogados. E eu estou-vos a contar isto porquê? Porque Deus é poderoso para transformar vidas. Ele transformou a minha, transformou da minha esposa. Ele é poderoso para transformar tudo à nossa volta. Se nós deixarmos, se nós deixarmos agarrar e a partir do momento em que aceitamos Jesus, a partir do momento em que nos batizamos, uma nova vida foi criada. Eis que somos novas criaturas. O que ficou para trás apagou e nós, se não conseguimos apagar, devemos buscar a Deus para apagar da nossa vida, apagar da nossa memória, porque acabou, apagou. Já não somos mais. Ainda há pouco tempo, nós estávamos à mesa todos, eu acho que foi no Natal, nós estávamos todos à mesa e quando estávamos à mesa começaram a contar
situações que aconteceram. Uma ou outra pessoa contou uma situação que aconteceu e eu me lembrei de coisas que aconteceram comigo. Mas eu não contei nada, absolutamente nada. E sabe porque é que eu não contei nada do que aconteceu comigo no meu passado, antes de aceitar Jesus? Porque eu ia estar a falar de um homem morto que morreu no dia que eu desci às águas de batismo, fui batizado e saí de lá uma nova criatura. Nosso passado está apagado em Deus. Somos novas criaturas. Temos uma nova natureza. E agora cabe a nós aceitar a grandiosidade de Deus e aceitar o que Ele fez por nós e continua a fazer. Ouça, a grande dificuldade, se você for ler no Êxodo, você vai ver um povo escravo que Deus quer libertar. Mesmo assim, ele com grandes reticências, com grandes coisas, Deus por 10 pragas consegue libertá-lo. Eles veem milagres como eu não acredito que nenhum ser humano tivesse visto. Deus abriu o mar vermelho, eles passaram por mar vermelho, Deus fechou o mar vermelho e matou aqueles que iam atrás deles. Deus julgou a nação que os oprimiu por 400 anos. Mas agora o povo estava a caminhar para onde Deus, para ir ter na montanha de Deus, a ir ter com Deus. Mas o Egito ainda estava dentro do povo. E agora o trabalho de Deus, e não foi um trabalho fácil, é tirar o Egito de dentro deles. E é esse o trabalho que Deus quer fazer connosco agora, é tirar aquilo que nós estávamos habituados neste mundo, tirar de nós e meter um caráter novo em nós. Um caráter de vitória, de confiança no nosso Deus, que Ele vai operar, Ele vai fazer, Ele vai abrir portas onde não haveria portas, Ele vai fazer coisas e já fez com grande parte de nós. Mas não fez mais ainda, porque nós próprios estamos a criar obstáculos. Muitas vezes pensando que é por causa disto, que é por causa daquilo, não é por causa do tempo, é por causa do governo, é por causa de não haver dinheiro aqui ou ali. Epá, esqueça tudo isso. Veja Deus como grande e poderoso que Ele é. Ele apresentou-se perante Abraão e disse, sabe o que é que disse? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. O que Deus estava a dizer para ele era, muda a tua maneira de pensar, porque eu tudo posso fazer. Assim tu mudes a tua maneira de pensar, eu tudo vou fazer na tua vida. Deus mudou o nome a Abraão. Deus me mandou olhar para as estrelas para ver a sua descendência. Ele nem sequer tinha um filho. Deus criou uma nova imagem nele. E é a mesma imagem que nós temos que criar em nós próprios. Será que Deus não é capaz de realizar alguma coisa na sua vida? Abençoá-lo grandemente? Por que não? Porque você não acredita. Aí está o impedimento para Deus. Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. O cuidado que Deus tem para conosco é tão grande que veja o que Ele fez. Ele acabou de criar o planeta. Criar todo o planeta. Todos os animais, tudo. E depois veja o que Ele fez. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou sobre os seus narizes o fogo da vida
e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Deus que tinha criado um planeta inteiro, com tudo, mas, no entanto, teve o cuidado de fazer um jardim no Éden, o melhor lugar da Terra, com tudo, para colocar lá o homem. O mesmo cuidado que Deus teve com Adão e Eva tem agora conosco. Agora que somos novas criaturas, agora que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, agora que descemos às águas do batismo e nos arrependemos da vida velha que tínhamos e abraçamos uma nova vida, uma nova natureza, Deus agora quer colocar em nós e dar-nos a nós o melhor para nós. Quer nos colocar no jardim. Você pode começar a pensar muita coisa, mas eu quero dizer uma delas. Deus o ama. A primeira reação que você vai tiver é: então, mas se Deus me ama, porque é que isto e aquilo está a acontecer? Porque é que aquilo está a acontecer? Porque é que aquilo... Porque você não está a deixar Deus operar na sua vida. Porque você não está a deixar que Deus faça na sua vida o que Ele quer fazer. Há muitas formas erradas de pensar que Deus quer tirar de si. Há formas de falar que Deus quer tirar de si. Há formas de agir, de reagir perante situações que Deus quer tirar de si. Para que possa fazer em si aquilo que Ele preparou para a sua vida. Uma grande bênção para esta terra. E você pode pensar, mas ouça, eu sei que isto não é do... Eu peço desculpa, eu tenho visto isso na minha vida. Não é de um dia para o outro. Mas se você deixar, se você andar com Deus, começar a mudar a forma de falar, parar de falar coisas que não prestam, coisas negativas, dizer coisas negativas sobre a sua vida, continuar-se a queixar de situações que estão a acontecer em si. Eu não estou a dizer que não estão a acontecer, mas Deus o quer abençoar. Como é que que palavras Ele vai conseguir utilizar para a sua vida, se você continuar a falar o que não presta, continuar a falar de doença, de problemas e tudo mais? Ele precisa de palavras para poder moldar a sua vida. Não é por acaso que ele disse a Ezequiel: agarra, profetiza sobre estes ossos. E Ezequiel profetizou, e o que ele falou começou a acontecer. Exatamente o que Deus fez no planeta Terra. Haja luz e houve luz. Ele quer que saia da sua boca palavras que Deus possa usar a seu favor para o abençoar, não para o amaldiçoar. Então Deus vai abrir um caminho onde não havia caminho. Então Deus vai criar novas coisas que para si eram completamente impossíveis, mas que para Deus tudo é possível. Cada um de nós precisa de ser moldado em Deus. Mas você tem que deixar. Mas não, mas eu sempre fui assim, eu sempre ri assim, eu lembro sempre de ser assim. E, por favor, não comece com essa conversa. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, que a seu tempo Ele vos exaltará. Isto quer dizer que você tem que se submeter a Deus. Você era assim, sim, mas agora você é uma nova criatura. É uma nova natureza. Você é uma bênção. Então, e aquilo que eu... Você...
Eu gosto de ouvir pregações, mas eu já fui impedido de ouvir alguns pregadores. Porquê? Por causa do caráter muito duro que eles tinham. E Deus não queria que eu ficasse com isso e absorvesse. Então, eu quero que você entenda que Deus é amor. Que Deus quer fazer muito mais na sua vida do que você imagina ou pensa. Mas você tem que perceber a grandiosidade de Deus. Ele é o Criador. Ele está habituado a construir do zero. Exatamente como às vezes você se sente no zero. Pois é, ponto ideal de Deus. Ele criou o planeta do zero. Veja o que está aqui escrito. Salmos 50:10. Salmos 50:10. Salmos. Veja o que está aqui escrito. Salmo 50:10. Porque meu é todo o animal da selva e as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Ele é tudo. Você diz, então, mas se é tudo, por que é que acontece o que acontece? Porquê as guerras, porquê os conflitos? Eu vou-lhe contar uma coisa. Se você tivesse uma casa e nessa casa quisesse alugá-la, você chegava, fazia um contrato com a pessoa e tal, entrava um acordo sobre os valores e a pessoa alugava a casa. Você é responsável pelo que acontece dentro dessa casa. Não é? Pois não. Se a pessoa for para lá e começar a levar pessoas e a bater nas pessoas e a maltratar as pessoas, você é culpado? Não. Você só alugou a casa. Então, a quem você alugou é que é responsável pelo que está a acontecer. Se a pessoa que lá for matar alguém lá dentro, você é responsável? Não, você só alugou a casa. Em Mateus, nós não vamos abrir, mas você pode escrever se quiser e depois vai ver. Jesus fala uma parábola exatamente sobre isto. Mateus 21:33. Eu não vou ler. Mateus 21:33 até o 39. Jesus dá uma parábola que ensina, fala exatamente sobre isso. Quero-lhe fazer o paralelo agora. Deus criou Adão e Eva, colocou no melhor lugar da terra, no melhor. Meteu lá duas árvores e disse, não comeis delas. Deu-lhe ordens. E Adão desobedeceu. O diabo tratou disso também, de influenciar a Eva para que ela pudesse desobedecer e ele também. Ao fazer isso, a terra que estava alugada ao homem, porque se você for ler Gênesis, vê que Deus deu a Adão poder tratar da terra, poder, foi ele próprio que deu nome aos animais. Mas Adão, com a sua desobediência, amaldiçoou a terra. Ao amaldiçoar, a partir daí o diabo tornou-se a quem a casa, o planeta Terra está alugado. Se você continuar a ler em Gênesis, vai ver toda a espécie de males que aconteceram. Até o ponto tal que Deus viu que toda a humanidade não prestava. E escolheu só um homem, Noé, para ele e a sua família entrar para dentro de uma arca, levar animais lá dentro.
e destruir toda a humanidade da altura. E em Noé foi criado um novo povo. Você entenda, o diabo tenta influenciar pessoas a fazer coisas. As guerras é a influência do diabo. Todo o problema que acontece nesta terra é culpa do diabo. E não é para tentar levantar a culpa todo para um só, porque o homem, no meio disso, acaba por ser influenciado. Quantas vezes você pensou mal de alguém e depois vem a descobrir que afinal essa pessoa não tinha culpa de nada? Quantas vezes você pensou que lhe fizeram algo e foi outra pessoa e na volta você veio descobrir que afinal não foi nada, foi uma consequência de qualquer coisa? Não é o diabo que tenta levantar a nossa mente para culpar outras pessoas, para nós retaliarmos, para nós entrarmos em guerra, em conflito. Grande parte dos, estamos em 2024, grande parte dos conflitos e guerras que estão a ver atualmente, se você for ver ao fundo da questão de cada um, você vai ver que não há razão. São guerras sem razão, sem nexo. Porque qualquer guerra não tem nexo, não tem lógica. Você quer de Deus, você quer mudar as coisas. Não é preciso ir para a rua, fazer com protestos, nada. Em casa, ore. Ore. Deus o vai honrar a sua vida. E você vai transformar. Você vai transformar o mundo pela sua oração. Quanto mais orarem, quanto mais pessoas orarem, quanto mais pessoas intercederem pelo país, intercederem pelo planeta, mais coisas vão mudar. Mais coisas vão operar a seu favor. Porque você foi dado na sua boca a criação. A criação de novas coisas, novas. Moldar situações em que estavam mal e que mudam para bem. Pela sua oração. A Bíblia diz, muito pode a oração de um justo. A oração de um justo tem poder. Agora imagine 10 justos, 100 justos, 1000 justos. Transformam países inteiros. Veja o que está aqui escrito em Isaías 40, 28. Isaías 40, 28. Deus tem capacidades até para tocar no seu corpo. Deus tem capacidades até para mudar suas emoções. Sei porque Ele já fez comigo. Mais do que uma vez. Veja o que está aqui escrito. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens cansarão e fatigarão. Os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Ora, Deus. Aqueles que esperam no Senhor são renovados. Quer no seu corpo, quer na sua mente. Quer no seu espírito, são cheios
da presença. Uma vez eu fui buscar a minha esposa, eu tinha dormido pouco, estava muito cansado. E eu lembro-me que nós só estávamos à espera, a minha esposa tinha ido à reunião da manhã, eu como trabalhava durante a noite fui apenas lá pô-la, fui buscá-la antes do almoço, trouxe-a para casa, eu estava muito cansado. E eu lembro-me que estava vestido, mas deitei-me só na cama, só assim por cima da cama. E eu li e eu disse isto: Senhor, tu dás força ao cansado e multiplicas as forças àquele que não tem nenhum vigor. Os jovens cansarão e fatigarão, mas eu que espero em ti, as minhas forças são renovadas em nome de Jesus. Eu devo ter adormecido talvez 5 minutos. Cá nem tanto. Quando eu abri os olhos outra vez, parecia que estava cheio de adrenalina, estava cheio de força. Deus move-se quando nós falamos a sua palavra, quando nós declaramos o que Ele diz. Glória a Deus. Glória a Deus que este Deus faz tudo por nós. Tudo por nós. João 3,16. Vamos abrir em João 3,16. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Deus criou tudo e preparou tudo para nós. Tudo. A única coisa que nós temos que fazer é tirar o mundo de nós. Tirar os conceitos errados, tirar os limites que nós pomos a Deus. Não, Ele não pode fazer por causa disto, por causa daquilo. Há algum limite para Deus? Um Criador do universo, há limites para Deus? Há limites para o que Ele pode fazer? Para o que Ele pode fazer acontecer? Há limites? E eu lhe digo que há limites quando nós próprios o limitamos. Quando nós dizemos, não, isso não é possível acontecer. Isso não vai acontecer. Nós estamos a limitar a Deus, Criador. Para Deus não há limites. Não há limites. O que Ele pode fazer. O que Ele pode operar. Glória a Deus. Grande e poderoso é o nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero Mateus 10, 29. Mateus 10, 29. É que estávamos Mateus 10, 29. Eu quero que você de uma vez por todas pense sobre isto. Mateus 10, 29. Não se vende 2 passarinhos por 1 centilo, por uma moeda pequena. Nenhum deles cairá por terra sem a vontade de vosso Pai. Nenhuma coisa acontece. Ninguém morre sem que Deus permita. Você está a ouvir? Há algum motivo para que isso possa acontecer. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. No meu caso, Deus facilitou a conversa, mas pronto. Não temais, pois, não valeis vós muito mais. Não valeis mais. Perdão. Não temais. Mais valeis vós do que muitos passarinhos.
Uma coisa você tem que aprender andando com Deus. O que está a acontecer na sua vida não é para o destruir. É para você aprender a andar com Deus e a conhecer mais de Deus e ir mais longe com Deus. Deus quer prepará-lo para algo maior ainda na sua vida. Por isso é como as coisas acontecem. Você já às vezes não entende, pergunta porquê, Senhor, mas porquê que isto está a acontecer assim? Porque Deus quer fazer algo maior na sua vida. Quer que você abra os horizontes mais. Quer que você estenda as estacas da sua tenda, alargue, porque vai crescer, tanto à esquerda como à direita, como à frente e atrás. Vai crescer grandemente na sua vida. Aquilo que Deus quer fazer. Você não se pode esquecer disso. Tem de crer unicamente e exclusivamente em Deus. Não deixar as circunstâncias o abaterem de forma alguma. Porque às vezes podem vir coisas que não são boas. Mas Deus garante, virão a ti por um caminho, mas vão fugir da tua vida por 7, no nome de Jesus. Você é abençoado. Você leia Deuteronômio 28. Você vai ver as bênçãos que Deus deu para si, até o 15. Porque a partir do 15 é a maldição. Mas a maldição foi levada em Jesus. Bênçãos por obediência a Deus, andar com Deus, confiar nele. Você é abençoado ao entrar e ao sair. Você é abençoado em todas as obras das suas mãos e em tudo o que fizer. Você é abençoado. Abençoado, 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 abençoado. Ele é o Criador. Ele pode fazer tudo. Glória a Deus que Ele pode fazer tudo. Porque se Ele não fizesse tudo, eu não estaria a falar para vocês hoje, nem há muitos anos. Ele é o Criador. Então eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar todos de pé, no nome de Jesus. Fechar os nossos olhos. Vamos dizer assim, Pai, eis que nós estamos aqui, Senhor. Tu nos conheces a cada um de nós. Tu sabes quem nós somos. Conheces tudo aquilo que pensamos, a forma como agimos. Nós te pedimos perdão se fazemos alguma coisa que não te agrada. Também te pedimos perdão pelos limites que às vezes te colocamos em ti, não acreditando que tu podes fazer alguma coisa realmente grande. Eu te peço perdão, Pai. Ajuda-me, Senhor, a estar contigo. Ajuda-me a caminhar contigo, Senhor. Para que aquilo que tu queres fazer na minha vida se possa acontecer realmente, para que tudo, em tudo, tu sejas glorificado. Para que eu sempre exalte o teu nome em todas as circunstâncias, porque só tu és capaz de fazer grandes coisas. Nós apenas somos aqueles que estamos a acreditar em ti e a confiar em ti. Grande és tu. Grande és tu, Senhor. E isso toda a minha vida vou dizer. Grande és tu. Não há outro igual a ti. Senhor, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Que a minha mente não atrapalhe aquilo que tu queres fazer na minha vida. Eu faça sempre o que tu queres, que te agrade em tudo, frutifique em toda a boa obra, no nome de Jesus. E que eu permita que tu faças grandes coisas em mim. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Muitas vezes. Bom fim de semana, muitas vezes.
Deixe Deus operar e as bênçãos não vão parar.